Olá, meus irmãos, muito bom dia. Sou o pastor Erison da Congregação Cristo para Todos de Campo Grande. Também trabalho aqui em Duque de Caxias e Campos Elíseos como supervisor junto ao estagiário Bruno Rassi. E hoje, dia 23 de fevereiro, nós estamos iniciando o nosso momento de devocional, né? Nós tivemos um contratempo devido ao nosso aparato aqui, então nós estamos utilizando a transmissão direto pelo celular. Diante disso, eu não tenho como verificar as mensagens, né, corretamente aqui, farei isso ao longo do caminho. Como eu propus lá no card da nossa transmissão, nós queremos meditar a devocional de hoje no texto de 1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 1 a 16. E antes de nós darmos sequência a essa leitura e esse momento devocional, nós queremos invocar a presença do nosso Deus para que Ele nos traga paz e segurança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e amado Pai, que nos conhece bem mais do que a nós mesmos, suplicamos que o Teu Espírito esteja com cada um de nós, unidos ao redor dessa transmissão e pela Tua Palavra, que aprendamos a olharmos uns para os outros e nos agarrarmos ao olhar de Cristo sobre nossas vidas. Que esse olhar que reconhece as nossas fraquezas, nos capacita com a nova vida pelo Espírito Santo, nos auxilie também no amor ao próximo em nossas atividades. Por Cristo. Amém. Muito bem, vejo aí o pastor Juan nos acompanha, pastor Gilberto também nos acompanha, pastor Rony Viana, né? Forte abraço, meu irmão, muito obrigado. O texto que eu trago então para a gente refletir é Samuel, capítulo 16, 1 Samuel 16, quando o profeta Samuel é enviado para a casa de Jessé, né, onde acontece a unção a Davi. Diz o texto assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine ele sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntando: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ao que este respondeu: ainda falta o mais moço, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois
não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é este o escolhido. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus amados irmãos, aprendendo a olhar com os olhos do Senhor. Essa é a minha proposta para esse devocional. Nós temos aqui o relato da unção de Davi, quando Samuel então sai para cumprir a ordem do Senhor e diante do Senhor, diante da família, diante do povo, escolhe o novo rei, ainda que em segredo. Mas nos chama a atenção logo quando Samuel ele começa a escolha, que ele faz um olhar para o maior, o primeiro, o filho mais velho, aquele que tem uma aparência de segurança, aquele que num olhar militar você vai dizer: esse me inspira confiança, é o mais forte, é o mais alto, é o que inspira temor no seu olhar. Percebe que na leitura que nós fizemos dos 8 filhos de Jessé, ele deixa de lado o menor deles, o que aparentemente ainda era um adolescente, nas nossas leituras. Davi era um adolescente e não foi chamado para conversa de gente grande, não foi lembrado para estar junto com o profeta e com seus irmãos. Mas nos chama a atenção que em todas as escolhas que foram feitas pelos homens, o Senhor rejeitou todas. E no versículo 7 entra um ponto muito marcante dessa nossa reflexão. O Senhor rejeita e afirma o motivo da sua rejeição. Porque eu não vejo conforme vocês veem, mas eu vejo conforme o que está no coração. Um olhar pelo coração. O que os nossos corações demonstram? O que nós temos para revelar a partir do coração? Ouvir essa palavra de que Deus não nos mede pela aparência, nos leva a refletir sobre uma vida cristã preocupada com performances. Como eu vou parecer aos olhos dos outros? Como eu estou aparecendo ou como eu estou atuando na minha vida cristã diante dos outros? Essa é uma preocupação muito séria quando, especialmente em nossa teologia, nós entendemos claramente que não é por obras, não é pelo ativismo religioso, não é por nossas ações, por melhores que sejam as suas intenções, que o Senhor nos aceita. O apóstolo Paulo, exatamente em concordância com esse texto de Samuel, ele vai dizer que ainda que eu faça 1000 obras e ponha até mesmo meu corpo para queimar em sacrifício, isso não tem valor algum se a motivação correta não estiver no meu coração. Em outras palavras, vai dizer, se no meu coração não brotar o verdadeiro sentido dos dons do Senhor, ou seja, a fé, a esperança e o amor, nada disso que se ocupa o olhar dos homens, do que se ocupa a nossa mente e a nossa sensação de ser aceitos por Deus, nada disso tem valor. O Senhor olha o nosso coração. E ao olhar o coração, o que o Senhor vê? A nossa história, aqui ele olha para Davi, e não porque Davi era uma criança, não porque Davi era um adolescente, o Senhor consegue e enxerga o coração de Davi como alguém com quem ele vai caminhar junto.
O Senhor, a despeito de qualquer justiça pessoal de Davi, o Senhor sabe que do seu coração nada de bom pode sair se ele não agir primeiro. Se o Senhor não entrar no seu coração, se o Senhor não fizer parte da sua vida. O Senhor conhece o nosso coração e, por um lado, isso é para nós um motivo de grande preocupação. Eu recorro sempre, quando faço menção ou reflexão acerca de um exame de consciência, ao que o apóstolo Paulo nos revela sempre no texto de Romanos capítulo 7. Quando o apóstolo Paulo olha para dentro do seu coração, quando ele faz essa avaliação, o que tem no meu coração para apresentar? Ele vai dizer: miserável homem que sou, pois no meu coração não há nada de bom que eu possa apresentar no Senhor. Há desejo, há o entendimento de que a lei de Deus é boa e eu, no meu intelecto, na minha vontade, eu quero cumprir essa palavra de Deus, a vontade do Senhor. Mas eu percebo no meu dia a dia, pelas obras do meu coração, que eu estou distante dessa justiça a qual eu espero, dessa performance religiosa, dessa performance espiritual. O apóstolo Paulo, então, vai dizer que a segurança para que ele não entre em colapso é deixar de olhar para si e permitir que Deus olhe para ele a partir de Cristo Jesus. Ele se agarra na justiça de Cristo Jesus, no sangue perdoador de Cristo Jesus, e sabe que esse sangue de Cristo é suficiente para perdoar a culpa e o seu pecado e transformar o seu coração. Meus amados irmãos e irmãs, é por causa do olhar de Cristo que nós somos mantidos de pé diante do Pai. É por causa do olhar de Cristo à nossa vida, ao nosso coração, que, a despeito da nossa invalidez como justos, Ele nos chama perdidos e condenados. Ele nos regenera pela água do santo batismo. Ele nos alimenta e nos sustenta pela riqueza do seu santo sacramento. E não bastasse isso, sabendo que as nossas pernas muitas vezes são trôpegas e que nós muitas vezes estamos inseridos em outras fantasias, Ele nos chama para voltar para Ele. Estou com vocês todos os dias. Aprendendo a olhar com o olhar do Senhor. Esse é o desafio. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, esse texto que eu mesmo citei para vocês, ele chega ao final do capítulo dizendo: olha, nós ainda não vemos como somos vistos, ainda não compreendemos como somos compreendidos. Mas a ferramenta que o apóstolo Paulo vai nos indicar como a ferramenta para olhar de um modo diferente, não pelas aparências, não pela performance, mas olhar a partir do olhar do Senhor, ele vai dizer, é pelo amor. Sim, ele vai dizer no final desse capítulo 13, de 1 Coríntios, que há 3 dons que são perenes ao longo de toda a história da igreja: a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo nos convida a olhar para o nosso próximo pelas lentes do amor em Cristo Jesus. Pelas lentes do amor, meus amados irmãos e irmãs, não significa você negar a justiça, você negar a verdade, enfim, de um acolhimento superficial. De novo, é performance. Mas olhar pelos olhos de Cristo com amor é anunciar a verdade quando necessário, apontar o erro quando ele está presente, mas, acima de tudo, não apartar a pessoa com quem você convive. Não rotular e não agir de maneira preconceituosa pelas aparências, pelas concepções externas. Parar, olhar olho no olho e ouvir o que vem do coração. Isso nos coloca mais próximos uns dos outros. Isso nos leva a nos despir de preconceitos e estar ciente de que nós também somos falhos. E por isso aquele que está à nossa frente não pode ser diferente de nós, porque ambos somos pecadores.
O que nos torna justos e, acima de tudo, aos olhos do Pai, é Cristo Jesus. Portanto, se você vive em Cristo, esse novo olhar pelo perdão e pelo amor que Cristo concede a você, também fica o desafio para que você olhe para o seu próximo, nos seus relacionamentos, ocupando-se menos com as performances, ocupando-se menos com as aparências externas e ouvindo mais o que tem no coração. Que o nosso Deus eterno, bondoso, conceda a mim e a você a sabedoria e esse olhar sempre renovado daquele que nos perdoa, daquele que nos ama, daquele que nos capacita, apesar das nossas fraquezas, a sermos suas testemunhas sobre a terra. Essa é a minha mensagem para vocês, ainda que rápida, que Deus possa nos confortar, nos consolar, a aprender sempre com Cristo Jesus a ter um olhar, não pela performance, mas pelo coração. Amém. Quero ver se tem alguma mensagem, algum pedido de oração aqui. Não há. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo aqui, não estou conseguindo ver. Mas eu convido você com as suas necessidades, e nós temos algumas em especial. Lembramos pelos que estão enlutados, em nossas congregações, nosso distrito, especialmente em nosso estado, na região de Petrópolis. Nós tivemos muitas mortes, hoje ainda pela manhã, em torno de 193 mortos foram já reconhecidos, outras 90 pessoas continuam desaparecidas, mais de 800 pessoas estão desabrigadas e precisando de um olhar de acolhida, de presença, de colaboração. E a cada um de vocês, a quem Deus tem derramado bênçãos, à medida da proporção da graça do Senhor, estendo o desafio de acolher, de olhar, de dialogar, de perdoar e de conviver. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor, porque olhas para cada um de nós em nosso estado de miséria e se compadece, vindo ao nosso encontro na pessoa de teu amado Filho Jesus, regenerando a nossa mente, o corpo e o coração, dando-nos a certeza de que a morte não tem a última palavra, mas que em Cristo a vida perdura para sempre. E a vida, Senhor, na tua presença é valorizada a tal modo que aqueles que descansam, aqueles que morrem, têm a palavra da segurança de ressurreição dentre os mortos. Assim como escolheste o pequeno Davi e o capacitaste para enfrentar grandes desafios na sua jornada como rei, nós suplicamos, Senhor, que esteja com cada um de nós e não importando a nossa fragilidade e a nossa pequenez, seja grande em nós, a fim de que em teu nome testemunhemos, sirvamos como bons mordomos, ó Deus, e que saibamos compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor palavras e convívio do teu amor. Esteja, Senhor Deus e Pai, com os moradores de Petrópolis que estão enlutados, que estão desesperançados, e continue fortalecendo, Pai, voluntários, toda a força civil, militar, médicos, profissionais de saúde e de ação social, para apoiar essas famílias na reconstrução de seus lares. Aos que estão enlutados, esteja o teu Santo Espírito, confortando e consolando, e a presença da tua igreja, ó Pai querido, dando ânimo, dando apoio e acolhida aos que estão necessitados. Oramos e pedimos diante de Ti em favor do nosso distrito do Rio de Janeiro, todas as suas congregações e desafios como igreja cristã que temos neste novo ano. Abençoe, Senhor Deus, os nossos devocionistas e tudo aquilo que fazemos para a honra e glória do Teu nome. Que Tu estejas presente em nosso lar, em nosso testemunho, em nosso cotidiano. Em nome e por causa de Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, que contigo e o Santo Espírito permanece o único Deus, agora e sempre. Amém.
e o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te conceda a sua paz. Amém. Na próxima semana, meus amados irmãos, nós convidamos vocês a participar conosco também nesse momento de estudo bíblico. Desde já, lembrando aqui a nossa transmissão. Deixa me apresentar aqui. Deixa eu ver. A semana que vem, o nosso devocionista será o pastor Laerte Tardelli, e você será muito bem-vindo para este momento devocional. Deus abençoe a cada um de vocês, um bom dia e uma boa semana.